Olá, seja bem-vindo à TV 7, a TV que te faz um convite a ser nosso companheiro divulgando o bem. É com muita felicidade que chegamos mais uma vez ao seu lar. Peço licença para sentarmos na sua sala. Vamos conversar? Pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas, deixo nossos abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. Nossa convidada de hoje será Ana Paula Sarmento, que é expositora e evangelizadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, conhecida carinhosamente por todos como SEJA. A instituição fica localizada na cidade de Campina Grande, aqui no estado da Paraíba. O tema do nosso programa hoje está maravilhoso. Ana Paula irá conversar conosco sobre tempos de esperança. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito e entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pela nossa expositora ao fim da sua abordagem temática. Passamos agora a palavra à nossa irmã Ana Paula. É um prazer tê-la conosco. Pode repetir, Ana Paula. Um abraço fraterno a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. E hoje nós vamos falar de um tema bastante oportuno, em tempos de conflitos, em tempos de caos, de rediscussão em torno da política, em torno de vários aspectos que estão causando conflitos existenciais, insegurança em relação ao viver, em relação a posicionamentos mais variados diante da vida, diante do existir. Enfrentar, recuar, como fazer diante do que estamos vivenciando. Estamos em tempos de caos. Estaria uma saída? Onde estaria a saída? Sempre que nos voltamos para indagar sobre os conflitos existenciais, sobre o nosso existir, sobre a dor, o abandono, o fracasso, sobre tudo que nos assola, sobre aquilo que vem a causar sofrimento, nos perguntamos para onde vamos, o que faremos. Na obra O Tempo do Autoencontro, Rossandro Klinger, expositor espírita, psicólogo, aqui também de Campina Grande, fala da necessidade do deserto, do papel do deserto em nossas vidas. E lá, então, ele faz uma análise do poema de Carlos Drummond, E Agora José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou. Para onde nós vamos? Nessa indagação deste poema, né, E agora, José, nos perguntamos, e agora para onde vamos? Diante, né, daquilo que nós estamos vivenciando, principalmente em relação ao contexto sócio-histórico em que atravessamos, político, social, enfim, as diferenças emocionais, espirituais, tudo que nos assola sobre aquilo que denominamos como sendo sofrimento, como sendo dor, abandono. E falar sobre tempos de esperança em meio àquilo que nós estamos, ou pelo menos vivenciando, como sendo um aparente caos, onde não se existe saída, talvez seria utopia falar em tempos de esperança, porque estamos presenciando vozes as mais diversas, pessimistas, que vêm até nós o tempo todo fazer comentários sobre a questão política, sobre a questão da educação, da saúde, tudo que envolve, não é, principalmente o nosso país. E ficamos então a perguntar sobre a saída, de como encontrar esperança. E a esperança é essa crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados a esses eventos
a essas circunstâncias que nos assolam, principalmente em relação à nossa vida pessoal. E se somos partes integrantes deste social que está vivenciando, de certa forma, esses conflitos, nós nos perguntamos como esses eventos nos assolam, nos vêm acometer sobre os nossos posicionamentos, sobre as nossas atitudes frente a tudo isso que estamos vivenciando. Então, a esperança requer uma certa perseverança, ou seja, acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário, mesmo quando tudo parece, né, não ter saída. Então, o sentido de crença deste sentimento da esperança vai nos aproximar daquilo que nós também entendemos sobre o que seja a fé, a confiança. Então, a própria palavra do latim sperare, quer dizer, esperança vem do latim sperare, que é esse sentimento que leva o homem a olhar para um futuro, considerando portador, né, de condições melhores, que mesmo com um presente que aparentemente não tenha saída, mesmo que estejamos aparentemente perdidos, mesmo que estejamos aparentemente abandonados, né, fracassados, sem êxito. Então, refletir a partir desse questionamento, ou desse questionamento interno. Nós somos esperançosos, otimistas? Nós estamos tendo uma postura de otimismo diante da vida? Nós acreditamos que podemos resolver com esforço, com calma, com perseverança, o que nos acomete, nos mínimos detalhes da nossa vida? Ou a gente está desacreditado de muitas coisas? Diante da corrupção, diante da desonestidade, da falta de humanidade. Achamos, então, essas situações que vêm conspirar contra tudo aquilo que é amor, que é compreensão. Onde está o ser integral que representa esse amor que neutraliza todas essas desavenças, todos esses conflitos? Não acreditar absolutamente em ninguém? Onde existe, então, existiria o oásis para que nós, diante das perdas das nossas existências, daquilo que nos assola, termos esperança para continuar, para perseverar e acreditar em dias melhores. Então, várias abordagens, obviamente, já tentaram fundamentar a esperança, e o niilismo é uma das filosofias que vai advogar, fundamentar nessa filosofia moderna, que vai buscar pela racionalidade e supremacia da razão, tentar levar o indivíduo a acreditar no nada, ou seja, na não existência de Deus, na morte absoluta de um Deus, de um ser superior. E essa doutrina do nada tem arrastado muitas pessoas exatamente para o niilismo, para o descrédito em si mesmo e no outro, causando, portanto, uma espécie de náusea, desespero, conforme Jean-Paul Sartre advogava. Então, nós estamos indo para esse niilismo, para o nada, nessa perspectiva filosófica, porque se nós nos fundamentarmos apenas nesse que não nos espera o nada, que a vida é o nada, nessa náusea constante, nós estaremos então indo para um desencanto existencial. Nesse desencanto existencial, nós passamos a não acreditar em nós mesmos e nem no outro, de forma que essa falta de sentido existencial, essa falta de sentido para a vida, leva, portanto, muitos a desistirem de si mesmos e chegarem a atos, como o suicídio, o próprio suicídio. E é chegando, se aproximando no final do ano, onde a necessidade do balanço do que fizemos ou deixamos de fazer,
que precisamos então, ou muitos levam a chegar a conclusões de que não conseguiram, e numa visão bastante pessimista, acharem que não fizeram absolutamente nada e não têm condições de fazer absolutamente nada para o progresso nem de si nem do outro, caindo num fosso, na lama que leva a ideias autodestrutivas, como o próprio suicídio. E quantos, né, não se suicidam? Mas não significa apenas um suicídio físico, não é no sentido físico, mas no sentido existencial. Na medida em que eu desisto de passar pelo deserto da minha vida, enfrentar o deserto, porque todos nós atravessamos os desertos os mais variados na vida. E, dependendo desse deserto, precisamos, então, passar por essa transição, fortalecidos, para chegar, né, ao oásis. Então, Santo Tomás de Aquino, ele já classificava o desespero e a presunção como sendo um pecado, que é oposto à esperança. A dimensão, por exemplo, na perspectiva do Espiritismo, então nós vamos ter uma dimensão realista da vida futura. Nós espíritas temos então motivos muito mais para sermos esperançosos, para acreditarmos em tempos de esperança, uma vez que nós não congelamos o ser humano nas suas atitudes, nas suas faltas. Pelo contrário, nós damos a dignidade desse ser se reerguer. A esperança torna-se, portanto, essa força inovadora de que aquilo que eu fiz no passado, do que eu cometi, não importa. Importa o que eu estou fazendo agora. Então, essa certeza de que a vida continua, de que eu posso refazer o meu caminho, é a força que nos impulsiona. Essa confiança irrestrita em uma bondade, né, e na justiça divina. Que um Deus que não é apenas justo, mas é também amor. Não é só justiça, mas é também amor. E, portanto, esses subsídios para compreender a esperança, não aquela esperança beatífica, né, do doce fazer nada, não nesse sentido, mas a certeza que nós seremos recompensados ou punidos de acordo com as nossas ações, ou seja, nós seremos responsáveis pelas nossas ações, por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Então, a luta e os sofrimentos, eles são enfrentados como contingencial, passageiro, né? Na marcha para um final feliz. Na verdade, nós estamos escrevendo contos de fadas no sentido de que vamos ter um final feliz. Então, não é algo assim tão utópico quanto pensa, ou, né, ilusório. Nós estamos efetivamente caminhando para um final feliz. E acreditem, quer queira, quer não, que nós teremos esse final feliz. E não é apenas um conto de fadas, como se achar que nós não vamos vivenciar, que seja uma ilusão. Efetivamente, somos seres imortais que caminhamos para a nossa evolução e, consequentemente, chegaremos à felicidade. Todos nós, conforme nos diz Joana de Ângeles, estamos fadados à felicidade. Todo e qualquer ser humano. Então, aquele que mais sofre hoje, o mais sofredor, tem a esperança que vai sair destes momentos difíceis, né, para chegar à felicidade. Portanto, genericamente, a esperança é toda essa tendência para um bem futuro possível, mas a gente sabe que se a gente acreditar, né, se a gente colocar como meta na nossa vida, nós vamos fortalecer essa esperança. Porque, aparentemente, ela parece ser incerta, algo que não é certo, é apenas intuitivo. Eu tenho apenas uma esperança que isso vai ocorrer. Eu tenho esperança que eu vou melhorar da minha saúde. Eu tenho esperança de reencontrar um amor antigo que deixei no passado. Eu tenho uma esperança de que algo vai mudar profissionalmente. Quer dizer, nós não temos certeza de que vai acontecer. É algo incerto, a esperança. E por que nos alimentamos? E por que ela nos impulsiona para a frente?
Se nós perdermos a esperança, nós perdemos absolutamente tudo. Nós não iremos à frente, nós não caminharemos mais. Então, a esperança é essa mensageira, conforme nos diz Joana de Ângeles no livro Diretrizes para o Êxito. É essa mensageira poderosa da vida no auxílio ao caminhante cansado, ou seja, aquele que está cansado, sobrecarregado. É a esperança que vai dar, que é essa força impulsionadora. É esta mensagem poderosa da vida que nós temos que divulgar e vivenciar. Porque é ela que nos impulsiona para a frente, para continuar, para perseverar, mesmo no caos. Mesmo quando tudo estiver, né, já no final, né, no apagar das luzes, é quando a gente encontra no final do túnel aquela luzinha e a gente não desiste. Então, a esperança é essa luz vigorosa, né, no fim do túnel. É uma luz vigorosa que está no final do túnel. Então, essa esperança na encruzilhada de decisões importantes na nossa vida. Nós, muitas vezes, temos que decidir, fazer decisões que são importantes, fundamentais para o nosso caminhar. E muitas vezes nós não sabemos para onde ir, né? Ficamos como Alice no País das Maravilhas. Vocês devem conhecer, né? Alice no País das Maravilhas. A conversa que ela teve com o gato, né? E ela estava perdida. Alice estava perdida e perguntou então ao gato: pode me dizer que caminho devo seguir? E o gato falou o que para ela? Vocês lembram? Quer dizer, o gato disse: isso depende muito de onde você quer chegar. E aí, Alice diz o quê? Qualquer lugar serve, né? Aí o gato respondeu: então, qualquer caminho serve. Para aquele que não sabe para onde ir, qualquer caminho vai servir. E sumiu. Ou seja, ele se isentou de dar um direcionamento para Alice. Ora, nós estamos sabendo para onde nós queremos ir? Ou nós estamos perdidos assim feito Alice no País das Maravilhas? Perdido nas nossas paixões, perdido nos nossos conceitos, no nosso radicalismo, nos nossos preconceitos, perdido no nosso modo de pensar tão preconceituoso que não enxergamos o outro que está ali conosco na convivência, perdidos em meio às discussões infrutíferas, defendendo posições que muitas vezes vamos causar inimizade, no nosso radicalismo, na nossa intolerância religiosa, muitas vezes, ou partidária. Ou nós estamos perdidos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, por não enxergar o outro e nos centrarmos apenas naquilo que nós absolutamente ou efetivamente não encontramos em nós mesmos e projetamos no outro pela nossa inveja, pelo nosso egoísmo. Estamos perdidos em meio a tudo isso que nos acontece, não movemos um passo para fazer o bem, para ser solidário ao outro? Então, podemos estar como Alice no País das Maravilhas, perdido, sem saber para onde ir. Então, qualquer caminho vai servir. Se nós não soubermos, não tivermos uma meta existencial para onde nós queremos ir, nós vamos nos perder e qualquer caminho vai servir, porque estaremos perdidos diante de muitos, né, diante de muitas vozes que a própria sociedade, né, faz esse chamamento. E aí nos perguntamos, na perspectiva do Espiritismo, nós temos mais esperança. Por quê? Porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós acreditamos numa vida futura. Nós acreditamos que podemos, né, sermos seres crísticos, que a partir da nossa centelha divina podemos, né, ser luzes e caminhar para a frente. Então, é na sombra que se anuncia a claridade vitoriosa. Perspectivas, portanto, de êxitos remotos impossíveis, não é? Nós vamos propor, então, novos
novos tentames, novas tentativas, mais e mais e mais. Diante da morte, mesmo diante da morte, nós devemos ter a esperança porque nós temos o reencontro dos afetos e o prosseguimento da vida. Aquilo que aparentemente é o fim, pelo contrário, para nós é o recomeço, o começo de um novo ciclo numa outra dimensão. Portanto, mesmo quando perdemos, ou aparentemente perdemos pela morte os nossos entes queridos, na verdade, nós temos a esperança do reencontro e isso faz com que prossigamos na vida de um modo diferenciado. Esperança que fortalece o entusiasmo para prosseguir na vida, nesse entusiasmo que vai levar-nos a uma mensagem de alegria, uma companheira de coragem que vai nos dar essa segurança para não nos perdermos no meio do caminho. E os que sabem efetivamente esperar, conseguem realizar o que objetivaram, o que almejaram, tentar confiar naquilo que projetou, nas metas que estabeleceu. Portanto, os insucessos e fracassos, por exemplo, se Thomas Edison tivesse desistido, né? Porque nós não estaríamos agora transmitindo ao vivo essa exposição, né? Se ele tivesse desistido de continuar o seu projeto, né? Enfim, nós não estaríamos aqui. Hoje, tendo a graça, né, de compartilhar com milhões, agora nesse momento, pela internet. A grande esperança na vida futura, na justiça e o amor, quer dizer, a lâmpada incandescente que nós começamos, né, com a luz elétrica, para depois nós termos, né, essa evolução. Então, a grande esperança na vida futura, portanto, que nós temos é nessa justiça e amor divino. Todos nós um dia atingiremos a realização e essa plenitude da felicidade. Para isso, obviamente, nós estamos no caminhar dessa evolução. E nos lembramos agora daqueles que passaram por desertos, momentos de dor profunda, né? Que pareciam não ter mais esperança. E nos lembramos, né, de um caso que circula na internet, mas já está sendo, né, essa história é real, baseada em fatos reais, de um polonês chamado Hermann. Na verdade, ele, né, passou por uma situação muito difícil, né, no campo de concentração. Então, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial, 1942, né, agosto de 1942, estava uma manhã, embora o sol despontava, mas aquela família estava sendo encaminhada para um campo de concentração. O céu estava sombrio, com tudo isso. Anunciava, então, não é, sombra, embora sendo o dia. Todos os homens, mulheres e crianças do gueto judeu estavam sendo encaminhados, né, tinham sido levados até uma praça. E nesse meio estava a família de Hermann. E eles estavam sendo removidos, né? O pai já havia falecido de tifo e o maior medo, né, que ele tinha era a família ser separada. E o irmão dele, Isidore, que estava naquele momento, né, murmurava para ele: qualquer pergunta que fizer sobre sua idade, diga que tenha 16 anos. E ele era bem alto, era um menino de 11 anos, mas se perguntasse, ele então iria mentir, dizer que tinha 16 anos. E ele então queria saber: mas por que eu tenho que mentir? Não, diga que tenha 16 anos. E aí, né, isso poderia, obviamente, salvá-lo, né? Porque as crianças, as mulheres, os idosos eram conduzidos ao lado direito e todos eles iam para a câmara de gás. E aqueles que ainda jovens, né, robustos, iriam trabalhar, né, no campo de concentração. Então,
Um homem, então, de mais ou menos 55 anos, aproxima-se com as botas, né, estranhas, e lá ele vai perguntar a idade de Hermann. E é quando ele diz, né, que tem 16 anos. Então, ele é mandado, então, para a esquerda e não para a direita. E aí, nesse momento, ele se encontra com os outros 3 irmãos que também tinham a idade já avançada, porque ele só tinha 11 anos. Então, minha mãe, a mãe dele, né, foi encaminhada junto com outras crianças para a direita. E ali, né, ele não entendia, não estava entendendo. Minha mãe, crianças, velhos à direita, o que vai acontecer com ela? E ele tentou correr para a direita para ir com a mãe. E ela, menino, vá para a esquerda, saia, saia. Ela sabia o que iria acontecer, mas aquele menino inocente não sabia o que aguardava aqueles que iriam para a direita. Enfim, murmurei, por quê? Né? Meu irmão não respondia e eu corri para o lado, né, que então eu deveria ir. Meus irmãos e eu fomos transportados em um vagão onde todos iriam ser levados para trabalharem no campo de concentração. E chegando a esse campo de concentração, todos foram conduzidos, né, a uma barraca que era lotada. Imagina, todos ali juntos, sem uma alimentação digna, né, o corpo definhando aos poucos, numa situação de miséria que nós não podemos nem imaginar. Então, eles recebiam os uniformes, nesses uniformes, números de identificação. Naquele momento, Hermann não era Hermann mais, mas era um número 94.938. E naquele momento, Hermann deixava de ser Hermann para ser esse número, apenas ser identificado como este número. Então, coloca-se em Hermann este número para trabalhar. Onde ele iria trabalhar? No crematório do campo, carregando os mortos. Veja bem, carregando os mortos. Então, como ele se sentia? Imagina, onde estaria a esperança em meio a isso tudo, né? Sentia como morto, carregando outros mortos. Insensível, ele teria que ser insensível naquele momento para carregar os outros mortos, uma criança ainda. Então, em uma manhã, ele pensou, meu Deus, né? Ele achou que ter ouvido a voz de sua mãe parecia tão presente, né? Tão perto dele, aquele ouvido, ao ouvido dizendo, filho, né? De forma suave, filho, vou mandar-lhe um anjo. Ele disse, eu acho que eu estou ouvindo, né? Isso é coisa da minha mente. E passaram-se os dias tormentosos naquele lugar fétido, né? Sem nenhuma forma, né, de dignidade humana, de existir humano. Nesse lugar, portanto, não poderia haver qualquer tipo, né, de outro sentimento, senão fome, medo, ou melhor, medo, né, desesperança. E ele, onde encontrar esperança em um lugar desse? Então, pouco tempo depois, né, ele estava caminhando pelo campo e, ao caminhar perto de uma cerca de arames farpados, né, onde os guardas, claro, não podiam enxergá-lo naquele momento, ele observou alguém que vinha ao seu encontro. Era uma menina com suaves, quase luminosos cachinhos, que estava ali. E naquele momento, né, ele a chama suavemente, né, em alemão. Tem algo para comer? Em alemão, ela não entende. E ele então, né, aproxima-se e diz em polonês para ela, né? E nesse momento ela se aproxima, né, também mais da cerca, mesmo correndo perigo, ela se aproxima daquela cerca e ela estava também na situação diferente que estava do outro lado, tá? Mas ela então envia, né, atira uma maçã para aquele menino raquítico.
E ele então pega aquela maçã, né, com a avidez, com a fome que ele estava, e começa a digerir rápido aquela maçã. E então que ela, né, vai com aqueles olhos que parece que deu vida àquele momento, àquele menino, né? Os olhos dele brilhavam. Aquela maçã representava vida naquele momento. Era a maçã de um amor, talvez, né? Um amor, né, do que se representa a maçã. A maçã de vida naquele corpo raquítico, né, que não tinha mais condições e forças para continuar. Então ela, né, chega e atira a maçã. E ele agarra essa fruta e vai comendo aos poucos. E ela diz: voltarei aqui todos os dias. Voltarei a este lugar todos os dias. A cerca. E aí é quando ela, né, estava sempre lá, trazendo alguma coisa, quase sempre maçã, mas trazia também pão, e matava a fome daquela criança. Então, 7 meses depois, o tempo foi passando, e 7 meses depois, ele e os irmãos teve que sair dali, né, para outro campo de concentração. E naquele dia disse a garota, né, ela se aproximou, cuidado, tal, eles, né, tinham o cuidado de não serem vistos, e ele então falou: não volte mais, tá? Estamos partindo. Estamos partindo. A guerra estava diminuindo, tá? As forças aliadas estavam se aproximando, então as tropas russas, elas tinham libertado o campo. Então, naquele momento, todos corriam, querendo sair daquela situação. Então, com o tempo, ele conseguiu chegar à Inglaterra, onde foi, né, abrigado por uma instituição, tá certo, de caridade judaica. E aí ele foi crescendo, obviamente, o tempo foi passando, ele então teve uma profissão, conseguiu, né, sobreviver, sair desse holocausto e conseguiu sobreviver. Até que um certo dia, um amigo seu diz: Herman, você precisa arrumar uma namorada. Olha, hoje nós vamos ter, né, uma festa. Eu queria que você conhecesse Roma. É uma jovem tão bonita. Eu gostaria que você conhecesse. E ele então não estava muito dado às relações afetivas e mais às cegas. Conhecer alguém assim? Mas ele disse: eu vou. E foi, né, conhecer Roma. E se identificaram logo pelo olhar, né? Houve uma identificação pelo olhar e eles começaram a conversar, a se envolverem emocionalmente e daí, né, começaram a entrar em detalhes sobre o que cada um vivenciou no período da guerra. E aí ele, ao contar esses detalhes, no momento então ela lembra do episódio, né, de que sempre ia até o campo de concentração, porque ela tinha sido abrigada por um padre, ela e a família, mas ia a um campo de concentração levar maçãs para o menino. E ele perguntou: como era esse menino? Era um menino raquítico, magro, cabelos loiros, aí foi descrevendo, olhos azuis e tal, mas estava raquítico, né? Muito magro, e eu tinha muita pena dele, jogava todos os dias maçã. E aí, ele então fez a pergunta: e o que foi que ele disse para você? Naquele momento, ele disse que estava indo, que você não mais voltasse, porque ele iria então para ser abrigado numa instituição judaica. Aí ela, né, nesse momento, olha para ele fixamente e os dois se reconhecem pelo olhar. Era aquela menina, o anjo que a mãe havia anunciado. A esperança em meio ao caos, em meio a tanto sofrimento, veio a esperança representada por um anjo. O anjo denominado ali, que é a menina das maçãs, que deu vida, que não veio dar uma maçã
uma maçã para envenenar, mas para dar vida àquele que estava completamente, não é, sem esperança, ou talvez não tendo a capacidade para reerguer diante de tanto sofrer. Então, é neste momento que nós pensamos na capacidade que nós temos de ressignificar, de recomeçar em meio a tanto sofrer. Se nós pensarmos em como as pessoas, ou nós atravessamos desertos da vida os mais variados, holocaustos os mais variados, nós poderíamos então pensar em desistir, em não querer continuar. Aquele menino poderia ter se revoltado, ter odiado os nazistas, mas, pelo contrário, inclusive o pai, no momento do leito de morte, orientou ao filho para não alimentar o ódio contra os nazistas. Pelo contrário, ele então ressignifica e o que é que ele faz? Naquele momento ele diz para Roma: Roma, eu quero pedi-la agora em casamento. Não mais um minuto, um segundo de perda de tempo. Eu quero ficar com você. E aí, naquele momento, ele pede Roma em casamento e eles são casados. Quer dizer, se casaram efetivamente. Isso é uma história real, né, que é uma história de Hermann e Roma, que vocês podem acessar na internet. E lá, né, tem uma versão, quer dizer, já de um filme, né, a ser, não sei se foi efetivamente, né, produzido, pelo menos a informação que está, é a Rosa da Cerca. Ou, né, numa denominação, o Anjo na Cerca, numa nova versão de produção. Então, a força da esperança é tão grande, né, que ela vence o tempo, ela vence a morte, ela vence toda e qualquer adversidade. Mesmo as noites totalmente, né, sem estrelas, conforme nos diz Martin Luther King, as noites sem estrelas podem anunciar uma aurora de uma grande realização. Então, mesmo que nós estejamos numa noite, tá, que não tenha estrelas, que não tenha lua, numa sombra, numa escuridão completa, não desistamos de vislumbrar uma aurora de uma grande realização, das realizações que nós almejamos para a nossa existência. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, já perguntava: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os Espíritos respondem: a dúvida nos sépticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Sejamos então homens de bem para termos essa esperança. E quando cumprirmos os nossos deveres, então estaremos cumprindo a função do homem de bem na terra. Portanto, devemos ter essa esperança que é ativa, não é uma esperança de esperar passivamente que o céu venha e traga aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, não é nesse sentido. É uma esperança ativa que busca fazer a parte que cabe a cada um de nós, tá? Então, a falta de esperança, por exemplo, nos discípulos, Jesus vivenciou a falta de esperança nos discípulos, não é? No momento do holocausto, em que Jesus estava, não é? Foi crucificado, quer dizer, naquele momento os discípulos ficaram sem esperança. Muitos o negaram, não é? E naquele momento, quer dizer, Pedro negou, obviamente, outros também o negaram na medida que não assumiram efetivamente, tá? A doutrina, os preceitos ou foram com Jesus, né? Obviamente isso causou uma certa desesperança para que eles talvez até desistissem, mas o que é que Jesus propõe? Mesmo, né, depois de sofrer todo o sacrifício na cruz, ele vem, tá? Volta novamente, ressuscita e volta para dar estímulo, ânimo, perseverança para que os discípulos possam dar continuidade aos seus ensinamentos. Então,
essa esperança da volta de um Consolador prometido, Jesus fez isso, nos dando essa esperança. E que hoje nós podemos dizer que o Consolador prometido, né, essa doutrina que nos dá o esclarecimento sobre o nosso futuro, sobre a nossa imortalidade da alma. E que todos os nossos sofrimentos, as nossas misérias, as dores físicas, as perdas dos seres queridos, tá? Elas encontram consolação nessa fé no futuro, na confiança e na justiça de Deus. Então, quando tudo conspirar, quando tudo estiver contra as nossas ideias e planos, confiemos em Deus e mantemos a esperança nele. Na certeza de que esse sinal que nos aponta como sendo o Consolador prometido, ou seja, mesmo que o fardo, né, seja pesado, tá? Tenhamos essa força, essa coragem para acreditar em dias melhores, em tempos de luz, de paz, de harmonia. Porque se nós acendermos a nossa própria luz, nós vamos iluminar aqueles que estão, não só a nós mesmos, mas aqueles que estão ao nosso derredor. Portanto, nós vamos encerrar nossas reflexões com textos que escrevemos sobre o tema Esperança, intitulado Esperança. Esse texto nós escrevemos em momentos que nós estávamos atravessando de dificuldade, de escuridão. E foi em meio desse tempo de escuridão, em que nós talvez não estivéssemos vislumbrando, né, dias melhores, foi quando nós pensamos em quem? Em Jesus, na figura de Jesus e na ideia de esperança. Então, nós escrevíamos naquele momento: diretrizes por um triz não se deram, e dentro de ti escondeste o desejo mais íntimo do ensejo. Êxito malogrado que causou grande desagrado, do sagrado passado desatado que não imaginavas. Ditavas a individualidade da tua dualidade interna, que externavas, mas não era tão terna. Tempo passou, suor e lágrimas escorreram, e correu também o sonho acalentado de uma felicidade que se foi com a idade. O desespero não esperou e operou o horror no dissabor das bordas da tua dor, que se rebelou e maculou a cor da tua alma. Alma amiga, espanca e lança a ânsia da tua insânia, que te constrange a ficar presa na amargura das agruras. Vence o tempo e não consentes o sentimento do desânimo. Encontra ânimo na lida do teu dia a dia e surra a covardia que te causa taquicardia. Embora tardia, se concretize a esperança da tua alegria. Que Jesus nos ampare. Agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas para a nossa expositora. Primeiro, parabenizá-la, né? O tema foi tão oportuno. E a primeira pergunta é: ter esperança é andar na rota de encontro com o amor crístico? Sim, sempre que nós estamos na rota com Cristo, nós vamos acender essa luz da esperança. Sem Ele, absolutamente sozinhos, nós não encontraremos esse caminho. Ele nos dá essa rota segura, mais segura. Porque quando nós nos perdemos, quando nós nos achamos tão orgulhosos a ponto de acharmos que nós sozinhos, né, seguiremos na vida, isso caracteriza uma postura de orgulho. Porque nós temos que reconhecer os nossos limites, temos que ter confiança em nós mesmos, mas também que existe um limite na nossa ação. E aqui nós paramos. Agora é com Jesus, é com Deus, né? Também com os bons espíritos. E a segunda pergunta é: o desencanto existencial é a falta do encontro consigo mesmo? Sim. A falta de autodescobrimento, essa falta de autoencontro é a chave. O próprio, Sócrates
já dizia, conhece-te a ti mesmo, no templo de Delfos. Então, esse autoencontro, a chave para, não é, o sentido existencial. Se uma vez conhecendo, o sujeito se conhecendo, ele passa então a ter segurança na vida sobre o que efetivamente ele é. E uma vez estando seguro sobre suas posturas, tanto morais, espirituais, de condutas éticas, ele passa então a ter um comportamento que, mesmo que o outro, não é, faça comentários sobre o seu comportamento, ele estará seguro sobre o seu caminho e efetivamente saberá, não é, seguir esse caminho que, como nós falávamos, não estaria perdido como Alice no País das Maravilhas. E Jesus já dizia, né? Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Isso. A terceira pergunta é: o número de suicídios vem aumentando consideravelmente. Como encontrarmos um oásis diante do deserto de nossas vidas? Então, esse oásis se encontra, né, em nós mesmos e também na espiritualidade, em Deus. Quando nós alimentamos a ideia de esperança, de vida futura, e eu fico me perguntando como é que as pessoas nihilistas, quer dizer, que acreditam no nada depois da vida, fica sem sentido a vida. Então, ter um sentido na vida é você encontrar efetivamente essa meta. Por exemplo, Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, ele então passou também pelo Holocausto. Este homem poderia ter desistido, mas por que ele não desistiu e teve esperança também no campo de concentração? Porque ele sabia, efetivamente, ele tinha um objetivo, mesmo em meio àquelas adversidade, ao Holocausto, ele tinha um propósito, tá? Ele tinha esperança, ele alimentava um sentido para a existência. Então, qual é o nosso sentido de existir atualmente? Se nós não acreditamos numa vida futura, numa vida além, se nós não acreditarmos nesse ser mais integral, nessa imortalidade, tudo fica realmente sem sentido. Ou, né, para onde vamos? O que somos e para onde vamos? Se estamos perdidos, né? Então, é preciso acreditar, obviamente, em si mesmo e nesse Deus, né, que na imortalidade, numa vida futura. É tão simples, né? Nós que complicamos. Isso. A nossa última pergunta é: o Felizes para Sempre dos contos de fada não é surreal e utópico? É possível? Então, se nos fundamentamos, normalmente, né, quando nós falamos contos de fadas, nos lembra mais assim aquela ideia ilusória, né, de encontrar ou um par perfeito, ou ser felizes para sempre, que às vezes a gente sabe que não é bem assim. Aliás, não é? Rubem Alves coloca: a vida é feita de vazio, ou seja, é no vazio que a gente encontra o preenchimento. É no vazio que a gente se preenche. Eu tenho medo daquelas pessoas que se dizem preenchidas, diz Rubem Alves, porque são preenchidas de quê? De conhecimento, né? Se acham melhores de todo mundo, e ele vai nos dizer que a vida é do vazio. Nós precisamos do vazio também para nos preenchermos. E é nesse sentido que nós vamos encontrar a felicidade. A felicidade, obviamente, não está localizada no exterior, como diz Joana de Ângeles, a felicidade é uma construção demorada. E, obviamente, como nós fizemos essa comparação com os contos de fadas, nós estávamos, então, querendo dizer que nós somos seres crísticos e o próprio Jesus disse que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, brilhe a vossa luz. E a própria Joana de Ângeles nos coloca, né, dizendo que nós estamos fadados à felicidade. Apenas nós fazemos escolhas equivocadas e por estas escolhas equivocadas nós nos perdemos. Mas é exatamente nesse perder que nós nos achamos muitas vezes, porque é no vazio que nós então encontramos. Eu tenho que voltar, como o filho pródigo que voltou à casa do pai, tá? Então é nesse sentido. Então é só deixar a sua luz brilhar e ter a certeza que um dia todos nós seremos anjos, né? Isso.
Pandora era uma princesa da Grécia Antiga, que recebeu de deuses ciumentos de sua beleza um presente, a caixa de Pandora. Uma caixa misteriosa. Disseram-lhe que jamais a abrisse. Mas um dia, vencida pela curiosidade e tentação, ele ergueu a tampa para dar uma espiada, liberando no mundo os grandes males, a doença, a inquietação e a loucura. Um Deus compadecido permitiu-lhe, porém, fechar a caixa. Há tempo de prender o único antídoto que torna suportável a infelicidade da vida. Sabe que antídoto eu estou falando? A esperança. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano. Pelo espírito, em seu processo evolutivo, por meio das vidas por meio das vidas sucessivas. Atualmente, vivemos climas de muita tensão, em todas as áreas. Há muitas brigas e conflitos de todos os níveis, de todas as partes, mas com poucas realizações. Vivemos com uma geração que problematiza tudo, mas que nada faz. Eu te pergunto, até quando seremos um bem omisso e passivo? Não foi isso que Jesus aqui veio fazer. Não é isso que o Cristo quis. Tudo tem se acelerado bastante, o que significa que não fugiremos nem adiaremos mais a solução dos nossos problemas. Tempos de crise exigem novas atitudes e maturidade, aonde não precisamos mais de paliativos ou enganos. Cada ser humano encarnado atualmente está sendo provado. Nós somos testados todos os dias, todas as horas. Não há mais subterfúgios para que não possamos resolver as nossas dores existenciais, tão negligenciadas por várias encarnações. Eu digo a todos, sem medo de errar, que é muito mais fácil ser resgatado enquanto estáis encarnados do que quando forem para o plano espiritual. Aproveitemos melhor essa oportunidade. Muitos podem se perguntar, como saber se estou seguindo o meu planejamento reencarnatório? Será que estamos seguindo a rota certa? A resposta é simples, pois quem se sente em paz pode ter a certeza de que está no caminho certo, de que essa é a rota certa, ao contrário daquele que se abate por longo tempo. Eu queria hoje fazer um pedido a você que nos assiste, que nos ouve, em primeiro lugar. Recuperem a esperança e a alegria de viver, para que seus mentores possam acompanhá-los mais de perto. O mundo passou, está passando e passará por transformações trágicas. A Europa e os Estados Unidos entraram em colapso absoluto. A China mostrará suas garras como potência mundial. No Brasil e ao Brasil, caberá a tarefa de receber refugiados e de administrar parte da África. A Síria está em guerra. A sociedade pós-moderna caminha para a insustentabilidade. E a verdadeira riqueza do mundo, daqui a 30 anos, será a água. E o Brasil possui um dos imensos aquíferos, verdadeiros oceanos de água potável subterrâneos. A religião muçulmana exerce o papel fundamentalista de uma minoridade que grita, enquanto a maioria dos muçulmanos se cala diante desse grito. Ou seja, se continuarmos assim, meus irmãos, esses fundamentalistas agregará cada vez mais guerrilheiros e militantes. O Brasil está sob crise, contudo não apostamos em rompimento com a democracia. As instituições estão funcionando apesar de tudo. Outra coisa
que queria pedir é que não percam a fé de jeito nenhum. Continue frequentando suas igrejas, seus templos, suas casas de oração, sociedades e centros espíritas, ou simples taperas de amor, pois em todas elas existe uma egrégora espiritual que as protege. Aproxima-se o tempo em que os projetos bem intencionados fluirão com mais facilidade, para que vocês se consolidem na estrada que devem trilhar na atual reencarnação. O primeiro passo é ter esperança de que as coisas vão melhorar. O segundo passo é emitir pensamentos positivos, sabendo que a vida é uma dádiva e que cada minuto é precioso. Tenham a cultura de valorização da vida humana, pois os trevosos controlam os meios de comunicação. E quem assiste essas notícias macabras, meus irmãos, tem a mente reprogramada pelos magos negros, especialistas em hipnose e processos obsessivos. Mas, de uma coisa eu tenho certeza que você também tem. Sabemos que o bem triunfará, mas queremos salvar as almas que, apesar de errarem bastante, têm vontade de evoluir. Valorize a si mesmo. Valorizem a si mesmo de forma natural, pois ninguém é miserável ou perdido. Cada pessoa é abençoada e foco de muito amor da espiritualidade. O médium, aos poucos, desperta para a magnitude dessa sua missão. Por isso, aos poucos e progressivamente, será dado novas responsabilidades. Estamos envoltos por um conflito de amplas proporções no plano espiritual. Isso explica o cansaço e os nervos à flor da pele das pessoas. Fiquem conscientes que o momento exige decisão de se voltar para a luz. A espiritualidade superior está pedindo para orarmos pela paz do mundo, devido às convulsões que estão acontecendo por todo o planeta. O padrão vibratório do planeta baixou tanto que a espiritualidade superior está com dificuldades para entrar em sintonia com o nosso planeta. Estão com dificuldade de nos ajudar. Repassem isso para todos que possam entender essa mensagem. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Mas poucos de nós recordamos que ela é também a primeira que sempre renasce. No fundo, a esperança nunca morre, ou pelo menos jamais deveria morrer. Pois a esperança é o amor, é a força, na verdade, que o amor usa para servir. Recebam o meu abraço mais fraterno e um carinho infinito deste sociólogo do plano espiritual, Alfred Schultz. Há mais de 2000 anos, Jesus andava a pé, pregando o seu evangelho. Hoje, temos a oportunidade de espalharmos a terceira revelação aos mais longínquos recantos da terra pela internet. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor, ao nosso divino irmão Jesus, aos irmãos que formam essa grande família da Fundação 7, e à nossa caravana de luz e paz do mundo espiritual que nos ilumina sempre. Foi uma alegria imensa hoje estar com você. Até o nosso próximo encontro.